Oi gente, aqui é a Jéssica e eu tô de volta para falar com vocês sobre as leituras do mês de novembro de 2019. Foi um mês atípico, eu tava estudando muito, trabalhando bastante também, e foi um mês em que eu viajei para São Paulo, né, como vocês já sabem, mas ainda assim consegui fazer ótimas leituras e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Vai ser sem roteiro, como sempre, eu vou falar com vocês na medida do que eu me lembrar, então talvez eu esqueça de algum detalhe ou outro, mas a vida tá bastante corrida e eu não tô com muito tempo para gravação, então eu tô aproveitando para gravar o que der para gravar, mesmo que eu não consiga me preparar tanto pro vídeo, mas eu espero que ainda assim dê para dar um gostinho a vocês do quão boas foram essas leituras, tá? Então, por favor, relevem qualquer esquecimento, qualquer repetição de vocabulário, porque aqui tá saindo assim, tudo ao natural, sem muito ensaio, tá? Na hora que dá, que já é quase madrugada, e vamos nessa! Mas antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos, porque assim o canal cresce, essa comunidade aqui aumenta. Eu comecei o mês de novembro devagarinho, lendo um livro de contos, que é um livro que eu tinha aqui há bastante tempo na minha estante, né, na minha biblioteca, que é o Espinhos e Alfinetes, do João Anzanello Carrascosa, um escritor brasileiro contemporâneo, que é um dos meus escritores preferidos. Eu adoro o estilo da escrita do Carrascosa, e esse não é o primeiro livro que eu leio dele, eu já li Caderno de um Ausente, e já li também o Aos 7 aos 40, e eu gosto dos dois, ainda que o Caderno de um Ausente seja o meu preferido. E esse aqui é um livro de contos mais antigo do autor, e dá pra gente perceber que a escrita já era bonita, mas ainda assim era bem mais principiante, né? O estilo variava bastante entre um conto e outro, só que são contos muito bonitos, gente. Ainda que não seja uma perfeição em forma, os contos todos me tocaram, porque eles realmente agem como espinhos e alfinetes na gente. Eles cutucam algumas feridas, quase todos eles falam sobre perda, algum tipo de perda, perda familiar, perda afetiva, seja em relacionamentos amorosos de casamento, por exemplo, como também relacionamentos entre pais que perdem filhos. Então são temas bastante doloridos, geralmente tratam de fins, finais, de coisas, encerramentos de ciclos, e eu achei isso de uma singeleza e ao mesmo tempo com toda a poesia que o Carrascosa costuma escrever. Acho que ele consegue deixar qualquer momento da vida, qualquer gesto bonito, sabe? Ele escreve com um saudosismo, com um olhar tão carinhoso e cuidadoso para as coisas que quase todos esses contos aqui me tocaram muito profundamente. São contos bem curtos, não me lembro ao certo quantos contos tem aqui, vou tentar conferir pra vocês. São 11 contos, e são contos realmente curtinhos. E assim, gente, eu li esse livro bem rápido mesmo. Eu li em 4 dias, porque realmente a leitura flui bastante. Ele é um livro de contos, mas eu consegui engatar essas leituras. Não dá pra parar de ler, porque a escrita dele é realmente muito gostosa. Então eu acabei dando um gazinho ali e terminei o livro em poucos dias, porque tava realmente muito bom. Então eu recomendo. É um trabalho mais inicial do autor, eu reconheço isso, mas ainda assim é uma leitura muito gostosa e eu não esperava nada menos do Carrascosa. Então fica aqui a minha recomendação do Espinhos e Alfinetes. É um livro bem fininho, é um livro excelente pra quem quer ler mais contos. Conheçam o Carrascosa, caso ainda não conheçam, e também experimentem a prosa um pouco mais antiga, né, para conhecer também de onde veio esse escritor. Logo em seguida dessa leitura, eu resolvi escolher 2 livros para levar para a viagem a São Paulo, e acabei levando, dentre eles, o Mamãe e Eu e Mamãe, da Maya Angelou, que estava também nas minhas metas, né, assim como o Espinhos e Alfinetes, e eu gostei bastante dessa leitura. Eu li basicamente no avião e também no ônibus de Porto Alegre para cá, para Pelotas, e assim, a leitura flui super bem. E aqui a gente vai ter a história da Maya Angelou com o foco na relação dela com a sua mãe, que é uma coisa que aparece no livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. É um livro que eu amo, aliás, e eu já falei sobre ele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês conferirem a resenha, porque eu fiz uma resenha bem especial para ele, porque realmente o livro me marcou muito. E aqui a gente vai então aprofundar, conhecer mais da figura que foi a mãe da Maya, da importância que ela teve na vida da Maya. Isso é sempre muito bom. A Maya consegue falar de uma forma bastante sentimental, só que nesse livro eu não gostei tanto
tanto assim da linguagem da Maia. A linguagem dela é muito mais poética no outro livro, né, do Pássaro que Canta na Gaiola. Aqui me parece que ela é menos literária e mais estilo diário, sabe? Um estilo mais seco, sem tanto subterfúgio literário, sem tantos artifícios, sem tantos recursos. E tudo bem, porque cada um na sua, né? Mas, enfim, o outro texto é mais bonito. Num geral, eu gostei da leitura, mas como eu já tinha lido, eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, ficou muito repetitivo em algumas partes, porque ela repete episódios inteiros da vida dela aqui, mas com um diferencial. Aqui é tudo muito corrido. Então, caso vocês ainda não tenham lido nada da Maya Angelou, eu não recomendo começar por esse, porque parece que as coisas são muito simples e aconteceram muito rápido, e na verdade não aconteceram tão rápido assim, mas ela passa muito rapidamente por esses episódios nesse livro, porque o foco não são os episódios em si, mas o que resultou ali, né, do contato dela com a mãe dela. Então eu recomendo começar pelo outro, que é bem mais completo nesse sentido, que apresenta as coisas com mais tempo, sem pressa, com mais detalhes, e depois então, se quiser se aprofundar na relação dela com a mãe, que venha pra esse livro aqui. Eu acho um livro legal, mas eu não acho que ele seja imperdível, como é o outro. Vocês vejam aí o que se adequa melhor às expectativas e leituras de vocês e escolham qual dos livros ler. De qualquer forma, foi uma leitura válida porque eu reencontrei a Maia, que é uma figura que eu passei a gostar tanto, né? Então foi saldo positivo da leitura. Com esse livro da Maia, eu tava pensando, né, nesse movimento do mês de novembro pelo Dia da Consciência Negra, e assim como eu peguei esse livro por causa disso, eu peguei também um livro da Conceição Evaristo, né, que foi Becos da Memória, também estava nas minhas metas pro bimestre. E esse livro me acompanhou de uma forma muito gostosa, apesar do tema daqui ser muito triste. É a história de um desfavelamento, um processo em que uma favela foi posta abaixo pela prefeitura, que realocou as pessoas, mas daquele jeito, né, daquele jeito que a gente sabe, trocando as casas das pessoas por meia dúzia de tábuas e telhas, ou então por um pouquinho de dinheiro para que elas pudessem ir para outro lugar. Mas a gente sabe que nunca dá certo esse tipo de coisa, que as pessoas têm os seus lares destruídos, têm que recomeçar tudo de novo e em condições às vezes muito piores, porque não dá para fazer, não dá para construir assim o que já tinham construído ali, né, na sua comunidade. Os laços de amizade são desfeitos por causa desse processo, porque vai cada um para um canto. Então é muito triste nessa parte, e a Conceição consegue trazer toda essa tristeza para dentro do texto e escreve daquele jeito que a gente já sabe, né, com muitas marcas de oralidade na escrita dela, com um tom muito de contação de história, aquele tipo de contação de história que é feita por pessoas mais velhas pra gente, e claro, vai falando de gerações e gerações de pessoas negras que foram excluídas, que foram deixadas à margem, que passaram por milhares e milhares de dificuldades, né, e mostra muito dessa realidade da favela, e eu acho que a Conceição Evaristo é a pessoa mais adequada para fazer esse tipo de relato. Eu não vou falar sobre o enredo aqui, porque é basicamente isso que eu comentei com vocês, mas o que eu gosto desse livro é o tanto que os personagens ficaram comigo depois da leitura. Eu tenho cenas, assim, esses becos que ela relata, que ela retrata aqui, de alguns dos personagens muito vívidas ainda em mim. Então, me marcou bastante alguns cenários e a forma como ela descreve isso e a forma como ela retrata também as relações humanas de amizade, de parceria, de comunidade da própria favela. Eu acho que é o mais espetacular de tudo. Então, é um livro muito sensível. Não é o meu preferido da Conceição, continua sendo o Olhos d'Água, que é um livro de contos, né, que foi o primeiro que eu li e o que mais me impactou até agora, mas ainda assim é um belo livro, gostei mais desse que do Ponciar Vicêncio, mas não ganha do Olhos d'Água pro meu gosto. Mas isso é muito pessoal, muito subjetivo, não se deixem levar pela minha opinião, tá? Eu acho que é uma leitura válida e que todo mundo tem que fazer, sim, pra se colocar nesse lugar, que eu acho que a maioria de nós aqui que assiste esse tipo de vídeo, que consome conteúdo aqui no YouTube, classe média, pessoas brancas, enfim, todos nós precisamos nos colocar nesse lugar pra dar uma olhadinha pra fora do umbigo, sabe? Então fica a minha recomendação de leitura. E por fim, mas não menos importante, eu vou mostrar pra vocês o Fazes-me Falta, da Inês Pedrosa, que era um livro que tava há muito tempo aqui em casa e que eu ainda não tinha pegado, apesar de ter muitas recomendações. Foi um livro que eu comecei a ler bem no inicinho do mês de novembro, só que lá pela metade eu dei uma largada nele e fui ler outras coisas, porque eu perdi um pouco do ritmo do texto. No Fazes-me Falta, a gente tem a história
história de uma mulher que morre, né? E ela se comunica mais ou menos com o amigo dela que não morreu, que ficou vivo e que sente muita falta dela. E a gente vai tendo dois paralelos, o paralelo da visão dela e o paralelo da visão do amigo dela. É quase como se eles dialogassem. Primeiro a parte dela, logo em seguida a parte do amigo, meio que se complementam, é como se a gente fosse vendo muito perto uma da outra, duas visões diferentes sobre a história ou duas visões complementares, né, sobre a vida dessa mulher e sobre essa história de amizade, que é também uma história de amor. No começo eu me encantei muito pela escrita da Inês Pedrosa, eu tava sublinhando praticamente tudo. Aí depois eu tive essa pausa aí na leitura, sei lá quanto tempo eu fiquei afastada dela, mas eu retomei no final do mês porque eu queria encerrar o mês e encerrar essa leitura também. No final eu não fiquei arrebatada, mas ainda assim me encantou muito o refinamento da escrita da Inês Pedrosa. Eu tenho outras coisas dela aqui pra ler, tenho 2 livros ainda pra conferir. Eu acho que talvez dependendo do estilo da narrativa eu goste ainda mais, porque o que eu menos gostei realmente foi esse diálogo. Eu achei que muitas vezes ele é exacerbado, talvez pudesse ter menos páginas, não sei, pro meu gosto poderia ter sido um pouquinho menor, mas ainda assim eu acho que é um bom livro. Eu acho que fala de morte, fala de amor de formas muito sensíveis e muito tocantes mesmo. Eu fiquei em alguns momentos muito assim sentida, como se eu também tivesse perdido alguma pessoa querida, sabe? Então ela consegue tocar a gente assim, e eu acho sempre que isso é um mérito do escritor. Então eu recomendo Faz-me Falta, tem frases lindíssimas aqui sobre isso, sobre amor, sobre amizade, sobre perda, e eu acho que todo mundo em algum momento da vida passa por esse tipo de situação, então a identificação é muito provável que aconteça. Achei bonito, achei elegante e tô a fim de conhecer mais coisas da Inês. Fico feliz de ter entrado em contato com a obra dela por esse livro aqui. Então foi isso, gente. 4 livrinhos lidos no mês de novembro, tá ótimo, foram ótimas leituras. Passei um pouco pela literatura brasileira contemporânea, dei uma passeada pelos Estados Unidos e também por Portugal, então dei uma tour bem legal, né? Me contem aqui embaixo quais foram as leituras que vocês fizeram nos últimos meses, nas últimas semanas, no mês de novembro, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que vocês tenham tido um Natal excelente junto de pessoas que vocês gostam e que tenha sido tranquilo também para quem gosta de ficar nesse período mais recolhido, né? Espero que tenha sido ideal como vocês planejaram. Espero também que todos tenham uma excelente virada de ano. A gente se vê com certeza em janeiro nos próximos vídeos por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, muito obrigada pela companhia durante todo esse ano. O canal chegou agora a 1.700 inscritos, isso pra mim é muita gente, eu tô achando ótimo porque essa comunidade tá crescendo e eu sei que quem tá aqui é porque gosta realmente do conteúdo, que sabe que eu não consigo produzir 2 vídeos por semana, mas que ainda assim eu volto e a gente sempre troca uma ideia. Então, muito obrigada a todos vocês que me acompanham mesmo, um grande beijo e até mais!